Boa tarde, meus queridos. Vamos dar início, à nossa aula de matemática, livro 3, tá? Nós vamos iniciar o livro 3 hoje. Antes de iniciarmos nossa aula, eu gostaria de agradecer a vocês pela compreensão, De semana passada eu não dei aula por um motivo que eu estava com a minha mãe internada, que ela passou mal, ficou doente. Ela ainda está lá, precisando completar o tratamento com os medicamentos corretos, para, se Deus quiser, logo ela vir para casa. Então, eu agradeço a vocês pelo apoio, pela compreensão, pelas mensagens. Muito obrigada. Então, vamos lá. Nós vamos dar início ao assunto de contagem e probabilidade. Então, a gente já inicia com o princípio multiplicativo, que é quando a gente consegue determinar possibilidades, de a gente conseguir utilizar esse princípio multiplicativo na contagem de resolução desses problemas. Vamos ver já um aqui, de exemplo. Um grupo de amigas formou um time de futebol e começou a treinar algumas vezes por semana para se preparar para um torneio da escola. Elas providenciaram o uniforme da equipe com a costureira do bairro, Vera, que se dispôs a confeccionar as peças usando 2 cores de tecido. Vera ofereceu às jogadoras 4 opções de cores para as camisetas e 2 para os calções. Então, as camisetas ela ofereceu amarelo, verde, vermelho ou azul. E os calções branco ou preto. Alguns jogadores acharam que eram poucas opções para escolher. Outras, entretanto, acharam que havia muitas possibilidades e não conseguiam se decidir. Então, com base nas informações apresentadas, escolhendo uma opção de cor para a camiseta e uma para o calção, quantos uniformes diferentes podemos formar? Então, é aí onde a gente entra com o princípio multiplicativo na probabilidade, desse cálculo de probabilidade de quantos uniformes diferentes podemos formar. Então, a gente pode montar um esquema chamado de árvores de possibilidades, que a gente vê aqui na página 4, onde ela tem aqui, uma camisa amarela, que foi a cor que ela deu como opção. Com a camisa amarela, a gente pode formar com o calção branco e com o calção preto. Já são 2 possibilidades. O verde também com o branco e com o preto, são mais 2 possibilidades. Da mesma forma com a vermelha, da mesma forma com a azul. E aí, no final, a gente vai ter 8 possibilidades. A gente montando esse esquema, nós podemos visualizar 8 possibilidades de composição desse uniforme. Então, essa árvore de possibilidades, gente, facilita a gente visualizar melhor essa contagem das opções disponíveis que a gente tem, de possibilidades. Então, há situações em que se torna muito trabalhoso usar esse esquema, para registrar e contar todos os resultados, quando a gente tem mais variáveis, Nesses casos, podemos utilizar o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Veja que são 4 opções, de cores para as camisetas: amarelo, verde, vermelho e azul. E 2 para os calções, que é preto e branco. Então, assim, pelo princípio multiplicativo, a gente consegue calcular, esse produto aí desses números, obtendo, como um número total de possibilidades, 8. Então, a gente tem 8 possibilidades de uniformes. Elas podem fazer o amarelo com branco, amarelo com preto, vermelho com branco, vermelho com preto, enfim, elas têm 8
opções para escolherem. Então, vamos ver outra situação também aqui, outro exemplo. No Dia das Crianças, Luciana e seus amigos costumam montar um kit para presentear as crianças que frequentam a creche do bairro. Cada kit contém um livro de história infantil, um doce e um brinquedo. Ao fazer uma pesquisa de preços, Luciana encontrou as opções a seguir. Os livros João e Maria, Rapunzel ou Aladim. Doces, pirulito ou bala. E brinquedos, bola, peteca ou peão. Escolhendo um livro, um doce e um brinquedo, veja quantos kits diferentes ele poderá montar. Então, se eu perguntasse a vocês, quantos kits diferentes poderá ser montado, né, com essas opções? Então, vocês iam montar, né, essa árvore das possibilidades, né? Com desenhozinho a gente consegue ver essas possibilidades. Então, o livro João e Maria pode ser um livro João e Maria, um pirulito e uma bola. Pode ser o livro João e Maria, um pirulito e uma peteca. O livro João e Maria, um pirulito ou um peão. Aqui a gente já tem 3 possibilidades. Como também com a bala, a gente pode ter o livro, a bala e uma bola. O livro, uma bala e uma peteca. O livro, uma bala e um peão. Então, aqui a gente já tem 6 possibilidades, né? Ou seja, 6 kits diferentes. Aqui, com o livro Rapunzel, um pirulito e uma bola, da mesma forma. Então, a gente vai ter mais 6 possibilidades de kits diferentes. E com o livro de Aladim também da mesma forma. Então, mais 6 possibilidades diferentes, né? Kits diferentes. Somando tudo, a gente vai ter 18 kits diferentes. Conclui-se que Luciano poderá montar 18 kits diferentes. Porque ele tem 3 livros de história, né? Diferentes. Assim, quando eu digo 3, no caso ele teria que ter 18 livros, 6 de cada, 6 de Mãe Maria, 6 Rapunzel, 6 Aladim. As 6 pirulitos para a bola, 6 pirulitos para a peteca e o livro João e Maria. Enfim, ele teria a possibilidade de montar 18 kits diferentes, né? Então, outra estratégia é utilizar o princípio multiplicativo. Presta atenção. Como há 3 opções de livros, 2 opções de doce, os livros, a história, João e Maria, Rapunzel, Aladim, então 3 opções. De doces, pirulito e bala, então 2 opções. E brinquedos, bola, peteca e peão, 3 opções também. Então, a gente calcula o produto é a multiplicação. Então, a gente calcula o produto desses números e aí é possível a gente saber também. Então, 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, da mesma forma do esqueminha aqui da árvore, né, do princípio multiplicativo, conto também, deu a mesma forma do princípio multiplicativo. 18 kits diferentes para presentear as crianças da creche. Então, para solucionar esses problemas de contagem, sem que seja necessário listar todas as possibilidades, por quê? Como o exemplo anterior dos padrões, a gente tinha variáveis pequenas. Foram 4 cores para camisa e 2 para shorts. E se eu tivesse dado 10 cores de camisa, né, e 7 de shorts? Então, ia ficar muito grande aqui o esquema e a gente poderia esquecer algum na contagem. Então, aí, quando se aumenta essas possibilidades, a gente usa o princípio multiplicativo, que aí, no instante, a gente consegue resolver. Tá, meus amores? Aí, nós temos também aqui na página 6, né, uma dica bem importante, né, desse exemplo 2 aqui. Começa na página 5, né, dizendo que Marta comprou uma mala, ó, de viagem, que tem um cadeado embutido
Para destravá-la é necessário girar 3 peças numeradas, até encontrar a senha correta que abre a mala. A mala de Marta veio com a senha 000, já cadastrada. Ela também pode alterar esse segredo e cadastrar uma nova senha de sua escolha, seguindo o passo a passo indicado no manual de instruções, né? Aí o manual diz assim: destrave o cadeado inserindo a senha 000. Depois disso, com o auxílio de uma caneta ou de outro objeto pontiagudo, pressione o botão A, esse botão aqui, né? Localizado aqui, a gente empurra, né? Na posição lá, para deletar essa senha antiga. Então, é como se ele fosse apagar lá essa possibilidade, que sempre vai ter que colocar o 000. Daí ela gira as peças para formar uma nova senha de 3 dígitos com os algarismos de 0 a 9. Então aí ela vai e escolhe a nova senha, né? Depois disso, ela pressiona o botão B, esse aqui, que o botão A volta para a posição original. Então ele sobe novamente, né? Daí ficou gravado, já está registrada a nova senha. Então aí a pessoa anota, né, num local seguro para não esquecer. E se desejar alterar a senha novamente, é só repetir novamente esses passos. A gente vê muito, isso é uma informação recente, né, até para vocês que tem desses tipos de mala, né, gente, de viagem. Se quiser mudar aí a senha, não sabe, já descobriu como foi, né? Então, temos uma troca de ideias aqui embaixo, bem interessante, na página 6. Na internet, o uso de senhas fortes é uma maneira de garantir a segurança dos dados dos usuários. Recomenda-se que ao criar uma senha seja utilizado o maior número de caracteres, né, que são letras, algarismos, símbolos, e que, quando possível, ela seja constituída por letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, como o arroba e o i. Veja no quadro a seguir quanto tempo levaria para que sua senha fosse descoberta por um computador. Se ela tem apenas letras minúsculas, né, 6 caracteres, 10 minutos, 7 caracteres, 4 horas. Se ela tem apenas letras maiúsculas e minúsculas, 10 horas a 23 dias. Se ela tem apenas letras maiúsculas e minúsculas e números, de 18 dias a 4 anos. Então, mais seguro aqui, né? Letras maiúsculas, minúsculas e números também, né, gente? Isso aqui é da UOL, tá? Foi retirado do UOL, né, ano passado. Então, realmente, a gente já sabe que, né, tenhamos cuidado com nossas senhas, né? A gente não pode estar dando a todo mundo. E, sempre que possível, coloquem letras maiúsculas, minúsculas e números, né? Para ficar mais difícil. Então, eu vou passar para vocês responderem as páginas 7, 8 e 9. Vocês irão ler, tá? Vocês irão ler a página 7, página 8 e página 9 e vão tentar responder essas possibilidades, esses cálculos de princípio da multiplicação, tá? O vídeo foi curtinho para dar tempo vocês ouvirem, começar a responder, tá? Agora no nosso horário de aula, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Um beijão e até a nossa próxima aula.